Vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Um podcast que celebra todos os dias os momentos em que os seres humanos comunicam. Precisamente num mundo onde o barulho ensurdecedor das armas transforma qualquer diálogo de paz numa fala de surdos. Haja esperança. É preciso dar espaço à paz. Levamos 19 dias de guerra na Ucrânia, com incontáveis vítimas. Mortos, feridos, militares e civis, com imagens chocantes em todo o lado. Para fugir à guerra, centenas de milhares formam uma coluna de refugiados para dentro das fronteiras da União Europeia. Somos todos os dias encharcados com histórias, relatos, visões de horror. A guerra é feia. Nesta edição procuramos, com Mónica Dias, perceber o tabuleiro da guerra, as motivações, as decisões e as consequências e uma inquietante imprevisibilidade em tudo isto. Ela é professora na Universidade Católica. Mónica Dias é uma estudiosa da paz, nem que seja da paz imperfeita, como escreve nas primeiras palavras do título do seu doutoramento. Mas todo o saber do mundo não a impede de ficar apreensiva perante esta guerra. Com muita preocupação, como aliás todas as guerras. Nós falamos agora muito da guerra, mas a guerra é algo que acontece permanentemente em muitas regiões do mundo. Esta guerra é muito particular porque, em primeiro lugar, acontece na Europa, muito próximo de nós, acontece num contexto cultural que também nos é muito, muito próximo, e depois é uma guerra de agressão, ou seja, não é uma guerra em que há uma disputa por um território, mas é uma guerra em que um Estado viola a lei internacional e ocupa e entra noutro território, portanto estamos perante um assalto e uma violação do direito internacional, e por outro lado estamos também perante uma guerra assimétrica, porque temos de um lado um gigante do ponto de vista militar e também do ponto de vista geográfico, e do ponto de vista, se quisermos, de toda a história da Federação Russa, em particular, um Estado que é membro permanente do Conselho de Segurança, portanto temos aqui um Estado gigante, e por outro lado temos um país com uma dimensão considerável, não é um país pequenino, apesar de ao lado da Federação Russa parecer pequeno. Estamos a falar de um país de 44 milhões de habitantes, portanto é um país gigantesco. É um país gigantesco também, do ponto de vista geográfico, grande, e que tem uma história muito particular, tem uma população multiétnica e de várias nacionalidades dentro das suas fronteiras, o que aliás não é nada de extraordinário, tendo em conta esta região em particular, e é um Estado que nos últimos anos fez um esforço considerável de democratização essa que não foi imposta, que não foi feita por uma ocupação. Foi uma decisão do povo. Mas foi uma decisão do povo, obviamente, que contou com apoios, não é? Mas foi uma decisão da população que disse precisamente: nós somos o povo e nós queremos, enfim, de uma forma soberana, decidir sobre as alianças que queremos fazer, as organizações a que queremos pertencer, o governador ou o tipo de regime que temos e o presidente que temos. Portanto, é uma população que está a abraçar a ideia de uma democracia liberal e participativa, nem em todas as regiões e não de forma perfeita. E subitamente o vizinho grande resolveu arrombar a porta. Basicamente é isso, mas não é só entrar pela porta de dentro, é entrar pelas janelas e pela cave e pelos telhados. Então, não é? mas Portanto, isto por uma questão lógica, aparentemente esta guerra não devia acontecer. Enfim, o que é que justifica, o que é que, olhando do lado russo, uma decisão de invadir, ocupar, partir um Estado completamente que está ali ao lado?
As guerras espreitam sempre. É uma ideia errada de que não há guerras. E é uma decisão política? Sim, da parte de Putin. Temos aqui muitas motivações. Eu só queria talvez voltar atrás para dizer que de facto a guerra é algo que sempre existiu ao longo das civilizações. O que nós não compreendemos é porque esta guerra agora. Porquê? Porque a nossa incapacidade de entender este fenómeno de guerra que está a acontecer agora, e aqui tão próximo, é porque vivemos durante muitos anos, durante décadas, durante gerações, sem guerra. Habituámos-nos mal? Habituámos-nos bem. Sim, mal no sentido em que... Habituamos-nos à paz, habituamos a resolver os nossos conflitos de forma pacífica, aprendemos a cooperar, aprendemos a ter confiança, aprendemos a... E isso aconteceu entre a Europa e a Rússia, porque há um desenvolvimento económico muito forte, a questão da energia é importante, mas há uma integração progressiva entre o espaço União Europeia e o espaço russo. Onde é que está a fratura? O que é que partiu aqui? A fratura tem a ver com a personalidade de Putin, não é? E a própria dimensão, talvez, da Federação Russa. Ou seja, temos um nacionalismo muito forte, cada vez mais forte na Rússia, que não conseguiu ajustar-se à queda do muro e à dissolução enfim, União Soviética, e portanto esta incapacidade, porque repare, todos os outros ou muitos outros Estados na Europa Central e na Europa do Leste conseguiram fazer uma transição. É verdade que em muitos casos não há democracias consolidadas, mas em alguns casos por acaso há democracias consolidadas. Mas, portanto, foi feito um processo de transição lento, com o apoio, com também o apoio, por exemplo, da União Europeia ou da NATO. Ou e de no outras... caso da Rússia houve um enquistamento. E a Rússia, na verdade, é um país muito trágico, porque se olharmos para toda a sua história, nunca foi possível uma verdadeira libertação ou este alcançar de uma liberdade das suas populações, e falo, por exemplo, em liberdade política, falo em liberdade civil até, falo na liberdade de participação e portanto, basta olhar para o século XX, não é? Portanto, depois de um regime que marcou o século XIX de enorme dificuldade também, a população faz a experiência de uma revolução bolchevique, mas que, no início do século XX, mas que não torna esta população mais livre, pelo contrário, há guerras, há a não liberdade mais uma vez, há a opressão da população mais uma vez, depois Lenin, Stalin, continuamos. É verdade que a União Soviética entra numa comunidade de Estados, através das Nações Unidas e de uma nova ordem política internacional que é feita. Estamos a falar do pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, sobretudo Segunda Guerra Mundial, portanto, mas que é uma ordem internacionalista com base nos princípios liberais e que é feita a partir de, obviamente, Franklin Delano Roosevelt e o seu projeto das Nações Unidas, que é uma sequência da Sociedade das Nações que teve um desfecho infeliz, porque os Estados Unidos nunca aderiram a esta ideia de uma Sociedade das Nações, e Franklin Delano Roosevelt, que foi assessor e foi discípulo de Woodrow Wilson, sabe evitar agora os erros, não é? Já durante o início dos anos 40 e portanto, entende que de facto para que possa haver uma resolução pacífica dos conflitos e para que as grandes guerras mundiais possam ser evitadas, então é possível fazer de facto uma organização internacional, digamos 2.0. Um palco de discussão diplomática e não para o uso das armas, ou pelo menos para evitar o uso das armas. Bom, pelo menos para controlar o uso das armas. Vamos olhar para Putin. Nós vemos Putin descrito no fundo de três maneiras diferentes conforme quem conta a história. Por um lado,
Putin como o estadista que tem uma capacidade estratégica e uma frieza para colocar as coisas em marcha. Por outro lado, o Putin, homem da guerra. E, por outro lado, o terceiro, o homem louco e incontrolável. Onde é que está a verdade no meio disto tudo? Eu creio que Putin é um pouco tudo isso e fez também uma evolução que é importante realçar. Eu creio que Putin, quando toma o poder... há 22 anos. Ele está no poder há 22 anos. Exatamente. Bom, está no poder, mas não eleito democraticamente. Isso é muito, muito importante. Lembro-me que há uns tempos Putin era comparado com Merkel, como alguém que já estava à frente dos destinos de um Estado há tanto tempo, mas obviamente temos que chamar atenção para este pequeno pormenor, mas que é muito importante e que não é, obviamente, um líder democraticamente eleito e que tem um Estado aos seus pés e que ele próprio fomenta dessa maneira, em que a população não tem direitos políticos e civis, tal como nós temos nos países ocidentais ou da União Europeia. Ele é um homem só a mandar? É um homem só. Ou não? Ou a estrutura de poder dentro da Rússia pressupõe vários níveis e distribuição de responsabilidades e de capacidade de poder? Essencialmente, ele é um homem só. Aliás, em toda a história russa, observamos que foi sempre difícil esta ideia de partilha, de poder, de ter esta ideia de um governo que depois muda. Temos, de facto, um sistema presidencialista fortíssimo e temos sempre este culto à volta do grande homem que vem conciliar os russos, que é uma espécie de grande pai, é aquele com quem todos se identificam, é que unifica este território também muito grande e este território multiétnico, multirreligioso, com muitas nações dentro, mesmo agora, do espaço da Federação Russa. E o nome é uma federação, mas de facto não temos uma federação como num sentido aberto, temos uma federação altamente centralizada, em que de facto Putin é o grande decisor, enfim, o grande impulsionador de todo o Estado, todas as políticas que define isso. Isto é uma tradição russa também, não é? Este mito é um homem providencial. Do homem providencial, e que Putin soube sempre fomentar. Nós ríamos muitas vezes daquelas imagens que apareciam de Putin em cima de um cavalo no faroeste, que não era o faroeste, era obviamente a Rússia, exatamente, e numa o herói, caçada. o homem que ia assim há uns dias rodeado daquelas senhoras todas, as hospedeiras, portanto um homem amado pelas mulheres, o homem amado pelas crianças, o grande inspirador e portanto estamos aqui a falar numa dimensão de culto e de enorme propaganda. Repare, todos os discursos de Putin são muito preparados, controlados. Há ali uma rigidez na maneira como comunica, aquilo que diz, a mecânica quase militar, como diz uma coisa, depois a outra, depois a outra. Sim, mas repare, também há esta tentativa de Putin ter charme, não é? E por isso, como ele se envolve e depois como ri, e, portanto, esta tentativa de marketing, de criar uma imagem de benevolência e não só providencial. Portanto, só que isto tudo é construído e aguentado através de um regime de terror no sentido em que quem se opõe é afastado, e não é só afastado, porque isto já seria grave, da esfera política. Pode ser preso? Pode ser preso, mas isso também ainda está a um nível que ainda é compreensível. Não estou a justificar, mas pronto, há aqui um opositor político e conseguimos perceber que poderia haver interesses e que seria mais fácil prender. Não, estamos ao nível de alguém que manda envenenar.
Navalny é um caso conhecido por todos. Por exemplo, mas não só. Navalny é apenas um de muitos que sofre este terror de Estado, não é? Portanto, temos aqui um terror de Estado, de facto, que persegue as pessoas, que tortura, que põe na prisão, que espia, não é? Por exemplo, esta dimensão de haver espiões entre os nossos amigos é algo que a gente não consegue imaginar. Mas imagine-se rodeado de amigos e saber que um deles vai contar tudo, mas não sabe quem é. E, portanto, este ambiente de receio constante de se abrir, de estar livremente, de tudo depender da vontade do Estado, ou seja, não ser livre para estudar e escolher o curso que quer, ou escolher o trabalho que quer. Portanto, estamos a um nível de um controle de comportamento e isso é obviamente gravíssimo. E isso é uma forma de violência estrutural e de estado de guerra, por essa razão, na própria Rússia já há muito tempo. Portanto, não podemos propriamente dizer que a Rússia é um Estado pacífico, porque, em primeiro lugar, tem uma atitude de agressão e de controle, de terror constante sobre os Estados à sua volta, não é? Os mais pequenos, os mais frágeis. A Geórgia, o que aconteceu, mas mesmo também em relação à vontade de autodeterminação de povos dentro da própria Federação Russa e depois também em relação à oposição política dentro do próprio Estado. Portanto, temos aqui, enfim, de um regime que se cria através de uma propaganda fortíssima, não é? Não é por acaso que organizações da sociedade civil são proibidas, que muitos professores universitários, mas também as escolas, foram afastados. Porque então, essa propaganda diz-nos o quê? Qual é o mantra dessa propaganda? O mantra é um domínio total, é um Estado totalitário e este Estado, esta intenção estava lá e tem evoluído cada vez mais. E porquê é que evolui? Evolui, na minha perspectiva, porque de facto, a Rússia não conseguiu, depois de 22 anos, de facto, ocupar um lugar central da geopolítica. À mesa das nações. Exatamente, entre a China, cada vez mais se fala na China, como grande protagonista, dos Estados Unidos, a União Europeia também. Depois temos, do ponto de vista económico, a grande ascensão da China, mas também a União Europeia, que ainda é um polo de atração incrível, económico e de ideias e da ciência. Os Estados Unidos, obviamente, um enorme poder económico, de ideias, de ciência, militar, estratégico. Portanto, temos aqui todos esses atores. E onde é que está a Rússia, de repente, não é? A Rússia, cada vez com menos importância, e isso para Putin e isso para o nacionalismo russo é mentalmente inaceitável. É inaceitável, é inaceitável. Aliás, eu achei tão interessante quando Putin se rodeia e volta a falar sobre este tema, porque eu acho que é realmente importante, de tantas hospedeiras. Há aqui esta maneira de dizer: eu ainda sou um grande homem. A humanização, a admiração em relação ao líder? A admiração em grande. Humanização não, porque repare no rosto das senhoras assustadas, não é? Muitas assustadas, não é? Mas é esta afirmação do poder do homem, do poder da vontade, da atração deste poder e desta violência que também há de certa forma aqui. E portanto esta incapacidade da Rússia de responder. Repara, a Rússia está neste momento com muitos problemas também de política interna, do ponto de vista da sua economia, mas também do ponto de vista da sua demografia. A Rússia tem um grande problema demográfico e obviamente também de conseguir cientificamente pontuar, de conseguir ser um polo de atração, não é? Portanto, repare, quem é que é o milionário que vai viver para Moscovo ou para São Petersburgo, que é uma cidade, aliás, muito bonita. O que aconteceu foi que aqueles que são os milionários russos, na realidade, têm a sua fonte de rendimento dentro da Rússia, a venda do petróleo e a venda do gás,
mas objetivamente estão a viver em Londres, nos Estados Europeus ou nos Estados Unidos. Exatamente, e curiosamente também não vão para Pequim, não é? E isso também é um ponto. Obviamente fala-se agora muito de que Putin poderá obviamente desviar toda a sua cooperação, mas e não todos é os seus atrativo negócios. Pequim. Pequim não é atrativo por duas razões. Para já porque de facto estes oligarcas não farão certamente uma boa vida em Pequim ou noutras cidades. E na Europa falou, ou pelo menos têm feito até agora. Até agora fizeram, a partir de agora vai ser mais realmente difícil. Muito complicado. Em segundo lugar, também porque a negociação com China vai sair muito cara a Putin, vai sair caríssimo a Putin, e depois vai demorar também muito tempo. Não é, portanto, quando falamos que se podem desviar os interesses económicos e a venda de petróleo e de gás para a China, pois porque não há logisticamente a possibilidade. E mesmo que houvesse logística, eu imagino que a Alemanha paga 1 litro de petróleo a um determinado preço e se calhar a China paga um preço muito mais baixo. E aproveitar-se-á disto? Com certeza, a China vai aproveitar-se disso. A China faz cálculos não a prazo de 1 ano ou 2, nem 10. Escala. É a larga escala, faz planos a nível de 50 anos. O que nos diz o silêncio da China? A China não está propriamente silenciosa. Então o que é que a China nos tem? A China está a aproveitar-se na perfeição desta guerra na Europa. Digamos que é o terceiro desta briga e que está a tentar capitalizar. Portanto, está a aproveitar-se da fraqueza da Rússia, mas por outro lado também está a concentrar-se no seu core business, ou seja, o controle da região, enfim, que tem a ver com toda esta zona, o Indo-Pacífico, toda a zona asiática, está a concentrar-se lá, e obviamente enquanto os europeus, enquanto os Estados Unidos estão a denunciar a guerra e muito preocupados em tentar encontrar soluções à mesa de negociações, mas também alívio para esta população, enquanto estamos tão preocupados com a Ucrânia e com a Rússia e com esta guerra, obviamente a China avança não só na Ásia, mas avança também, por exemplo, no Brasil, avança também em África. Portanto, está a fazer essa ocupação. Vamos dar um salto agora à Ucrânia, enquanto Putin aparece como um homem quase da guerra do século XIX, da sua maneira, a sua liderança forte com militares à volta, aparece Zelensky. Zelensky como inicialmente um comediante por acaso político e que subitamente marca o ritmo da comunicação da guerra. O que nos diz Zelensky? Os comediantes são muito inteligentes. A arte mais difícil é fazer outras pessoas rir. E a gestão. Mas este conseguiu ser levado a sério. Sim, não é só rir, não é? Ele fez essa transição. Sim, fez essa transição. Mas o que eu queria dizer é que é um homem muito inteligente. Muitas vezes ouve-se, é um comediante, é um ator, umas piadas, é não um queremos tonto, saber. exatamente. É isso, na verdade, foi eleito por acaso. E quer dizer, mas Zelensky tem conseguido provar uma coragem extraordinária e faz-se valer, creio eu, da sua formação de ator e dos seus grandes dotes e conhecimentos de comunicação para gerir toda esta crise. Por exemplo, antes do escalar da crise, nós víamos imagens de Zelensky em sítios agradáveis, a tomar um café, a fazer selfies, não é? E estávamos todos a pensar, mas porquê? Obviamente isto faz parte de uma estratégia importante de comunicação e que se opõe precisamente ao estilo de Putin. E, portanto, eu acho que há aqui uma grande inteligência e também muita coragem. Portanto, é fácil dizer que se resiste ao poder. Eu não quero a vossa boleia aos americanos, eu quero ficar aqui. Exatamente. Quer dizer, e mesmo opor-se, não é? Opor-se à Federação Russa, até porque
porque se olharmos para os dados em cima da mesa, sabemos que a Ucrânia não pode vencer esta guerra. Obviamente, se a Rússia quiser, avança com em termos militares. Em termos militares. É uma impossibilidade. Exatamente. Portanto, esta assimetria. No entanto, sabemos que as guerras assimétricas são muitas vezes as mais difíceis, não é? Porquê? Porque contam com a resistência da população, de milícias, de voluntários, com sabotagens constantes e, portanto, uma coisa é ocupar o espaço, outra coisa é conseguir mantê-lo. Isto aconteceu à União Soviética no Afeganistão, aconteceu também aos Estados Unidos no Vietnã, obviamente em contextos geopolíticos completamente diferentes, não quero comparar, mas o que permanece é esta percepção daquilo que é uma guerra assimétrica e as dificuldades, de facto, ligadas a ela. E mais, isto nunca aconteceu. Nunca, creio eu, que tivemos tantos Estados das Nações Unidas, todos os Estados da União Europeia, todos os Estados da NATO alinhados e a condenar a Federação Russa, e não é só condenar, é denunciar, por exemplo, as notícias baseadas em pura propaganda, imaginação, que circulam por aí, que circulam em todo lado. Circulam, mas que são denunciadas, as sanções económicas. Ainda nunca tivemos o que é que foi o clique? A nossa União Europeia dedica-se, por caricatura, 6 meses a discutir de que tamanho é que é a linha branca da faixa da autoestrada e subitamente em 2 dias toma um conjunto de resoluções e de decisões na prática que são um boicote económico a um Estado como a Rússia. O que é que aconteceu aqui? Aconteceram várias coisas. Primeiro, saímos de uma pandemia que de alguma forma nos tornou mais conscientes da importância de sermos comunidade, de percebermos que partilhamos. Treinamos na pandemia uma resposta? Treinamos uma resposta, sim, se bem que inconscientemente, não é? Nas nossas comunidades, mas também ao nível internacional. Repare, os meios disponibilizados para fazer face economicamente à pandemia, mas também as muitas provas de solidariedade que começaram nos bairros, mas que se ampliaram a toda a União Europeia, são aqui muito importantes. Segundo ponto, a União Europeia, especialmente, aprendeu muito com a crise dos refugiados da Síria e um bocadinho de todas as onde não nos portamos particularmente bem, mas aprendemos muito. Quer dizer, eu não diria que nos portamos assim tão mal. Por exemplo, a Alemanha consegue acolher 1 milhão de refugiados através, obviamente, de medidas também governamentais e das autoridades locais, mas sobretudo baseado em ajudas voluntárias, em solidariedade. Essa solidariedade agora já foi acionada outra vez, não é? Portanto, aprendeu-se estes mecanismos de gestão de crise e de solidariedade e de auxílio. Respondemos à altura, exatamente depois treinamos de uma maneira e agora conseguimos responder. E tentamos também responder de forma mais concertada e de uma forma também mais eficiente. Portanto, esse é o segundo fator. O primeiro clique foi o que aconteceu, ou o segundo neste caso? O segundo. O terceiro clique é, talvez, perceber, depois de muitos anos de tentar operações de charme com Putin e com a Rússia, em que, imagina, houve um momento em que a Rússia até fez parte da reunião do G7, não é? E, portanto, participou e tentou fazer muitas atividades, porque, de facto, foi importante. Eu hoje disse muitas vezes que isso foi uma fantasia, isso não teve substância nenhuma. Quer dizer, eu acho que foi importante dar, porque nós somos assim, nós confiamos, nós quisemos dar um sinal de abertura e, obviamente, essa abertura também representou os nossos interesses. Era isto, na verdade, que nos convinha. Convinha-nos muito mais ter, vamos imaginar, uma Rússia democrática. No bloco europeu, não é? No bloco europeu, para precisamente fazer face à China.
não é? Seria muito mais interessante isso, e isso também, obviamente, eu acho que do ponto de vista de Putin e da própria Rússia, do bem-estar da população russa, do bem-estar do próprio nome da Rússia, faria talvez muito melhor estar com a Europa e os Estados Unidos neste contexto novo geopolítico, em que de facto a China toma um papel de enorme relevância, tem um crescimento económico, tem os seus tentáculos e utiliza também novas tecnologias para cada vez mais Quer dizer se que afirmar. uma lógica de integração entre a Rússia e a União Europeia tornaria o Bloco Europeu não só uma potência militar respeitada, como uma potência económica respeitada e um universo de habitantes que permitiria à Europa ser o terceiro polo entre os Estados Unidos, a China e a Europa? Bom, com a Rússia não seria o terceiro, seria muito, do ponto de vista até económico, muito... Estrategicamente podia ser interessante. Sim, exatamente, podia ser interessante. Obviamente que isso nunca iria acontecer imediatamente com a Federação Russa, porque é um Estado de facto de dimensão enorme, não é? E portanto nunca... Mas havia partilha tecnológica, havia partilha de energia, havia um conjunto de várias coisas. Enquanto estamos em guerra, há vários astronautas no espaço, num projeto comum, em que temos vários astronautas norte-americanos, vários astronautas russos e um astronauta alemão. E estão todos no espaço. Isto parece uma piada que se conta. Olha, encontram-se 14 astronautas no espaço. Não, isto não é uma piada. É verdade. Há imensos projetos de cooperação em toda a linha. E, portanto, eu, só para voltar atrás, creio que não foi um erro da Europa e dos Estados ocidentais tentarem uma aproximação, tentarem esta via de integração, porque ela também seria positiva para os próprios interesses da União Europeia e dos Estados Unidos. Mas aqui houve um momento fundamental que eu acho que é muito relevante, e esse foi a Crimeia. A Crimeia foi o traçar da tal linha vermelha. A quebra da confiança. A quebra da confiança começou aí e fizeram-se depois acordos e, mais uma vez, se confiou, obviamente consciente de que tinha havido uma violação do direito internacional. No entanto... Havia um momento de quarentena. Vamos ver o que é que isto dá. Sim, e eu acho que se acreditou realmente, bom, a Rússia quis a Crimeia, mas vai parar aqui e não vai para além e pode haver conflitos, mas entregando a Crimeia isto sossega e não vai entrar enfim, pelo Báltico, pela própria Ucrânia, E isso não aconteceu. Posso voltar à propaganda? Mas há ainda outro ponto, há ainda outro momento, é o último momento que me parece aqui muito, e para mim esse foi o mais importante e o mais chocante, que foi o momento Navalny. E portanto, do ponto de vista daquilo que é um Estado, daquilo que o Estado pode fazer, do ponto de vista da dignidade humana, do ponto de vista, quer dizer, houve aqui o Navalny foi o fim. E não é por acaso que o Parlamento Europeu atribui precisamente este ano o seu prémio Sakharov a Navalny, que já estava na prisão quando era suposto recebê-lo, e a sua filha, que faz aliás um discurso muito interessante e recebe o prémio em nome do seu pai, e que mostrou o sofrimento também desta população russa. O partido de Navalny é o partido que também tem como slogan nós somos uma Rússia diferente, não é? Portanto, a Rússia não é Putin só. Portanto, o sintoma da tentativa de eliminação física de Navalny é uma tentativa de esmagar um movimento da sociedade civil alternativo àquilo que é o poder vigente. Sim, isso por um lado... Não é contra ninguém lá fora, é uma decisão interna. É uma decisão interna e mostra também esta crueldade total, essa obsessão de insurgir-se contra a própria população e de facto Rossini não quer saber da sua própria população, dos russos que vivem naqueles territórios da Ucrânia e quer dizer, não tenta salvá-los, quer impor o seu poder, quer salvar o seu próprio poder. Isto também é muito, muito importante e portanto eu acho que a linha vermelha é
precisamente esta, é quando um Estado assume até que utiliza métodos de terror sem qualquer vergonha, sem qualquer tentativa de o esconder, e utiliza para impor aos propaganda outros a vontade. Exatamente. Vamos à propaganda. Vou citar o ministro Lavrov, o ministro dos Negócios Estrangeiros, que no fim da tentativa de negociação de paz na Turquia profere a seguinte frase, eu quero citá-la: a Rússia não planeia atacar ninguém, e depois completou a frase: também não atacamos a Ucrânia. E eu pensei, isto é para quem ouvir, o que quer dizer isto? Isto foi um discurso interno, não é? Este Portanto, é um discurso para a comunidade russa? Sim, isto é um discurso para a comunidade russa, obviamente que não tem qualquer credibilidade, não é? Mas isso para um diplomata e mesmo para a comunidade diplomática da Rússia não é também estranho e bizarro? Não, porque é essa a lógica da propaganda e da mentira mesmo, não é? Portanto, aliás, como já Goebbels dizia, uma mentira muitas vezes repetida torna-se verdade e obviamente temos aqui um discípulo perfeito de Goebbels e aliás, o controle de toda a comunicação social, que bombardeia também a sua própria população com constantemente notícias de sucesso e de uma grande Rússia, da reconstrução de uma grande Rússia, são aqui importantes, e de facto é um diplomata com muitíssima experiência no palco internacional e que acompanhou Putin, portanto que se recorda também da época em que de facto houve uma tentativa de integrar a Rússia e portanto este grande senhor da diplomacia russa, não é? Está também completamente dependente de Putin e não fala por ele, portanto está inserido nesta grande máquina que é neste momento uma máquina de guerra, não é? Uma máquina que se afirme a partir da violência, a partir da agressão, a partir da guerra, só que essas contas, no meu entender, não vão correr bem neste contexto. Obviamente que esta guerra não vai demorar pouco tempo e as consequências vão ser muito... Podemos ir aos cenários de guerra. Eu contei 7 cenários possíveis para uma solução. O último deles é uma guerra nuclear e temos Putin volta e meia a dizer: cuidado que eu tenho arma nuclear. É para usar mesmo ou ele está a lembrar-nos isso para condicionar tudo o resto? Infelizmente, já passamos o ponto em que seria possível responder com certeza que não é essa questão muito, muito importante. Mas o nuclear também tem outro âmbito, porque temos centrais nucleares na Ucrânia e, portanto, antes de pensarmos que pode ser acionado algum mecanismo de botão vermelho de acionar bombas nucleares sobre outros espaços, também temos a possibilidade de sabotar ou de destruir centrais nucleares na própria... E criar um efeito de terror. Exatamente, um efeito, imagine, Chernobyl elevado a 4. E obviamente isso seria a destruição da Terra, portanto de tudo. E imagino que também racionalmente não fosse muito interessante para quem promoveria um ataque destes. Mas cá está, temos aqui novamente a máquina da propaganda que poderia sempre justificar, como por exemplo a própria invasão dos territórios próximos da fronteira com a Rússia foram justificados por causa de um genocídio alegadamente, enfim, em relação à população russa que lá vivia. Como vimos no ataque e conquista da maior central ucraniana de energia atómica, como vimos agora nesta questão da maternidade e do hospital pediátrico também. Aliás, a narrativa aí é precisamente ao contrário, não é? Dizer que ninguém se encontrava na maternidade e que eram rebeldes que lá se encontravam e que estavam, a partir da maternidade, a alvejar
soldados russos que vinham, portanto, na verdade, libertar. E, portanto, era um alvo legítimo militar. Exato. No entanto, eu acho Como é que nós sabemos a verdade no meio disto pois, tudo? Porque, quer dizer, eu digo, ok, a Rússia diz isto e a Ucrânia diz aquilo, mas o que me dava mesmo jeito era saber arranjem-me lá um árbitro que possa dizer sim, neste caso concreto aconteceu isto ou aquilo. Mas cá estamos nós, novamente, e esse é um ponto muito importante, a pensar que isto é um jogo de futebol que tem um árbitro. E isto não é um jogo de futebol. A guerra não tem árbitros. A guerra pode ter instituições e mediadores e diplomatas e enfim, e peacekeeping e peacemaking, tem todas isso, mas isso é só quando de facto há vontade das partes e estamos no âmbito de uma guerra que segue algumas regras. Aqui não é isto que acontece neste momento e, portanto, as guerras são depois também sempre imprevisíveis. Acontecem coisas que não são planeadas. Pode haver fatores que não sejam visíveis hoje, ou pode acontecer algo que não estamos a imaginar hoje, mas amanhã vai acontecer, um pormenor, e que pode mudar a guerra. Por exemplo, se houver um ataque sobre soldados russos e o número das baixas de soldados russos aumentar drasticamente, não é? Ou um acontecimento em que morrem muitos soldados russos, e se esses soldados regressarem em urnas para as suas terras, onde muitas vezes foi dito à população que esses jovens iam apenas participar em exercícios militares, não é? Isso obviamente pode mudar, mas há outros fatores que podem mudar. No entanto, nós temos que ter sempre muita atenção, e aqui a responsabilidade da comunicação social é enorme. Temos que sempre verificar as notícias, ou seja, não podemos cair neste erro de acreditar também tudo o que é dito do outro lado. Temos que verificar, não é dizer que não é verdade, mas os jornalistas e os espectadores exigentes têm que pedir provas, têm que pedir verificação. O que é difícil numa guerra que estamos a acompanhar 24 horas por dia, com imagens em todo lado, mais o Twitter, mais o Facebook, mais... E porque não estamos habituados à deliberação, não estamos habituados a pensar, não estamos habituados a verificar. A escrutinar. Estamos a escrutinar. Nós vivemos numa época em que, quando o nosso computador leva 45 segundos para abrir uma página... Já estamos desesperados. Estamos desesperados porque está a demorar imenso tempo. Portanto, e queremos que toda a gente reaja imediatamente em cima do acontecimento, com vários ecrãs, e de facto o ritmo da guerra aproxima-se da natureza humana no seu real e não no artificial ou no digital. É real. Aquilo que está a acontecer às pessoas neste momento, a fuga, esta tristeza profunda, o luto, o desespero, a tristeza, não se mede em tempo, não tem a ver com a rapidez da informação e, portanto, é importante fazer um esforço de dar tempo para precisamente também podermos partilhar e ajudar melhor, ou seja, esta dimensão da compaixão é muito importante, e a compaixão não é uma coisa de segundos, é profunda e tem que ser planeada e tem que ser, portanto, estou a referir-me à solidariedade, à ajuda, não pode ser espontânea, e repare, neste momento estamos a viver também uma situação muito dramática no Iémen. Há umas semanas... Já nos esquecemos todos disso, não é? Sim, e mais grave, por exemplo, no caso português, há umas semanas estávamos todos a falar no caso de Cabo Delgado, estávamos todos a querer ajudar Cabo Delgado, estávamos todos a tentar fazer fundraising e projetos. Agora passamos ao seguinte e esquecemos o anterior. E onde é que está Cabo Delgado? As pessoas em Cabo Delgado estão em campos de refugiados, continuam. Há ameaças à segurança. Memória curta, mas não é só isso. Nós somos levados neste tsunami de informação, nesta onda que é criada precisamente através dos tweets, através das notícias, através de sempre mais atual, sempre novo, não é? E isso
torna a nossa capacidade de discernimento e a nossa capacidade de reflexão e de reação inteligente também muito mais reduzida. E portanto, precisamente para podermos ajudar melhor, precisamente para podermos avaliar melhor toda esta crise, precisamente para podermos tomar decisões melhores, é importante aprender com o passado, aprender com a forma como nós gerimos bem ou mal, o que correu bem, o que é que correu mal nas últimas crises, e foram muitas. Basta pensar neste milénio, basta pensar aquilo que aconteceu de facto, desde o 11 de setembro, não é? E tudo o que a gente sentiu e os medos que tivemos quer dizer... E pôr em contexto. E pôr no contexto e aprender com esta experiência e pensar como é que nós podemos, de facto, reagir melhor. E aqui, e volto a esta ideia, o Prémio Nobel da Paz foi atribuído no ano passado precisamente aos jornalistas. À grande coragem de jornalistas, mas também ao trabalho imparcial dos jornalistas, que não nos interessa um jornalismo que diga aquilo que a gente quer ouvir, porque isso é o que acontece na Rússia. Interessa-nos um jornalismo que é crítico. Uma polifonia de coisas. Sim, e um jornalismo que também diz... por exemplo, mostra uma peça, e eu tenho visto muitas reportagens assim, em que nós vimos uma peça e em que o jornalista diz... neste momento ainda não é possível confirmar a veracidade desta informação. E quer dizer, é apenas uma frase, mas permite-nos perceber, muito bem, eu tenho que aplicar a minha capacidade de discernimento. Sendo que com canais 24 horas, 4 canais de notícias em Portugal na televisão, mais outros tantos na rádio, mais jornais, há sempre que dizer qualquer coisa. O espaço precisa de ser sempre ocupado, com uma frase, com uma palavra, com uma explicação. Isso torna isto mais nebuloso? Sim. Ficamos encharcados de notícias, de informação. É uma expressão muito... A palavra é muito interessante, esta ideia de encharcados, não é? Mas temos que saber nadar, temos que saber reagir. Eu acho que, quer dizer, Georg Simmel, no início do século XX, dizia que nunca houve nenhuma geração com tanta informação, mas ao mesmo tempo tão ignorante. E portanto, isto foi um fenómeno muito estudado no início do século XX, também Walter Benjamin, por exemplo, fala desta, enfim, avalanche de cada vez mais informação e a possibilidade de reproduzir em dimensão industrial informação, informação, mas também arte, ou, enfim, desta produção. Mas, quer dizer, este fenómeno não é novo, nós é que achamos que... Mas há aqui uma pequena diferença, mesmo no excesso de informação que está criada, mesmo na emoção que está impregnada toda a sociedade, é que subitamente a sociedade civil, independentemente dos governos, ou às vezes até arrepio dos governos, começou a pressionar, por exemplo, através das redes sociais, não só os governos, mas também as empresas diretamente. Exatamente. Para que elas tomem uma posição. No fundo... É muito interessante. E isso é pela primeira vez que acontece, que é a sociedade civil, portanto, ninguém os mandou, e nós todos, começou a dizer, mas vocês ainda estão aí, então mas vocês de que lado é que estão? A sociedade civil é muito, muito importante. Diferentes associações, portanto, é importante definir o que é a sociedade civil, não é? É a sociedade civil não formal, estamos a falar de todos nós. Não, estamos até mesmo a falar da sociedade civil formal. Portanto, concretamente também muitas associações, muitos grupos já organizados, muitas organizações não governamentais instituídas e também cidadãos comuns, não propriamente que fazem, não, que representam uma sociedade civil, mas que são cidadãos e que representam todo um movimento que se fez aqui e que se faz ouvir e que deve ser considerado realmente como ator importante da política internacional. Porquê? Porque tem meios tecnológicos que lhe permitem organizar-se. Ou seja, é possível convocar manifestações, é possível boicotar determinados produtos, é possível comprar
outros produtos, portanto, a sociedade civil começou a mexer o tabuleiro, no fundo, começou a fazer tremer o tabuleiro? Bom, sempre foi, não é? Se olharmos para outras guerras que marcaram o Ocidente no passado, por exemplo... Tornou-se o quê? Rápido esse movimento? Não, mas as novas tecnologias permitem uma forma de organização exponencial, não é? Mas, por exemplo, o efeito multiplicador. Sim, mas se pensarmos toda aquela década de 60 e, por exemplo, na guerra do Vietnã, a influência da oposição à guerra nos próprios Estados Unidos foi fundamental para uma mudança política e obviamente que nos países em que existe liberdade de expressão, que é fundamental, em que existem direitos cívicos e políticos verdadeiros, não é? Essa dimensão é muito importante e, de facto, o que não existia nos anos 60, mas existe hoje, é a participação política, a insurreição, se quiser, surge com um telemóvel na mão. Portanto, um telemóvel pode ser uma arma e pode levar a uma cadeia de acontecimentos e de organização muito, muito mais ampla, como eu dizia há pouco, exponencial, e isso obviamente cria uma realidade diferente. By the way, não é só em termos de guerra que isto se sente, por exemplo, todo o movimento de Greta Thunberg a que assistimos nos últimos anos, também criou uma consciência, este movimento, um movimento verde. Friday for Future, não é? Portanto, também aqui já aprendemos como organizarmos-nos para fazer prevalecer uma vontade da população que não se sentia representada nos partidos ou nas instituições e que criou, cá está, um movimento da sociedade civil ou simplesmente um movimento de cidadãos, que ainda é algo diferente. E neste momento, obviamente, eu acho que a opinião dos cidadãos foi muito importante para a rápida ou relativamente rápida mudança de posição da Alemanha em relação ao encerrar os planos e de facto a inauguração do Nord Stream 2. É verdade que os verdes e muito precisamente Annalena Baerbock já antes de ser eleita dizia sempre: comigo não vai haver Nord Stream 2, mas ela não é um governo de verdes, é um governo de coligação com mais outros dois partidos e nem sequer os verdes são o partido mais dominante, mais mas forte. Houve uma mudança quase imediata por causa de uma forte exigência da população alemã de fazer face a esta situação. Vamos ter uma guerra muito curta e a Rússia ganha, uma guerra muito longa e vai passamos anos nisto. A guerra alastra ou a diplomacia finalmente aparece de maneira a construir um novo reequilíbrio? Muitas vezes tudo isso vai acontecer quase em simultâneo. A única hipótese que talvez eu iria excluir é a guerra rápida. Parece-me que a guerra só seria rápida se houvesse de facto um acionar de armas nucleares ou destruição de centrais nucleares. Portanto, se fosse um cenário dantesco criado, não é? Isso não queremos nós, mas parece-me que a não ser por essa via, e aí obviamente haveria uma rendição total da Ucrânia, mas mesmo assim isso não seria a paz, isso não seria uma solução. A vitória da Rússia, porque obviamente a população iria, esta Pax Rússia não seria paz alguma, não é? Seria a continuação da guerra e da resistência e a não aceitação de uma ocupação. E, alternativamente uma guerra longa? Sim, parece-me que as negociações vão continuar, é muito importante e aqui a criatividade, a invenção é muito necessária agora. Eu creio que Putin já passou um ponto em que é possível negociar com algo razoável que ele possa aceitar, não é? E portanto
Para ele poder aceitar alguma coisa implica que pelo menos apareça como vitorioso de alguma maneira em relação ao povo russo? Sim, mas temos que ser aqui mais criativos, não é? E temos que pensar o que é que poderá ainda ser oferecido. A Mónica é uma especialista exatamente na construção da paz através da diplomacia. Bom, Mónica Dias está nomeada pelas Nações Unidas para tentar ajudar a resolver isto. Criatividade vai até onde? A criatividade para mim está muito também na sociedade civil, naquilo que falamos há pouco, não é? Não podemos confiar só nas organizações internacionais ou de acordos diplomáticos. Eu creio que esta guerra tem muitos aspectos completamente novos, também porque vivemos no século XXI e temos outros instrumentos à nossa disposição, mas eu primeiro vejo que esta guerra vai demorar muito tempo e nenhuma solução, nenhuma paz pode ser construída a partir de estruturas da própria guerra. Portanto, vai demorar muito tempo. Temos que primeiro conseguir terminar esta guerra e depois, obviamente, temos o papel muito difícil de reconstrução de todas as infraestruturas, das casas, das instituições. Portanto vai realmente demorar muito tempo e vamos ter que apaziguar. E aqui vem um fator muito interessante e é esse o nosso trunfo, parece-me a mim. Temos de distinguir a população russa do governo russo. Porque a população ucraniana e a população russa, por exemplo, Odessa é um bom exemplo, sempre viveu quer dizer, numa mesma cidade. As pessoas trabalhavam juntas. Nas universidades estavam alunos russos e alunos ucranianos. Quer dizer, os ucranianos falam russo. Há tantas tradições que são... Há tantos casamentos, há tantas famílias com elementos russos e ucranianos. Portanto, havia aqui um potencial e é esse potencial que deve ser reativado novamente, não é? E eu creio que temos que procurar novamente a paz a partir desta conciliação de pessoas, não de governos ou de soluções de cima para baixo. A paz constrói-se de baixo para cima. As guerras podem ser declaradas, mas a paz não pode nunca ser declarada, tem que ser construída. A reconstrução, na realidade, tem que ser feita com base no povo ou nos povos que lá estão. Sim, e parte sempre de uma vontade de reconciliação, ou seja, a palavra reconciliação significa regressar ao concílio, regressar ao diálogo, ao debate, juntar as pessoas e perceber quais são os objetivos que temos em comum. Nós podemos ter aqui uma disputa, mas vamos olhar agora a um prazo médio. O que é que nós queremos para os nossos filhos? O que é minimamente aceitável? O que é aceitável? Quais são as nossas necessidades? Não é? Então, como é que, além dessa discussão com base na sociedade ucraniana e russa, onde é que entra aqui a conversa que deu uma ajuda nisso entre o Sr. Macron e o Sr. Putin, ou com a ajuda do Sr. Ping, enfim, como é que nós... eu creio que... Porque continua a haver diálogo, certo? Sim, esse diálogo é muito importante e sobretudo o diálogo com a União Europeia e com Macron. Eu acho que Macron muitas vezes injustamente não é bem entendido. No fundo eles conseguem falar ao telefone sempre que querem e atendem-se um ao outro, não é? Eu acho que eles não se devem entender. Eu acho não, que atender, não entender. Atender. A gente também não sabe muito bem como é que é isso, não é? Eu teria uma visão mais crítica de como é que exatamente acontece essa... Sim, no entanto, do ponto de vista da Ucrânia e da União Europeia, todo esse diálogo ajuda a ganhar tempo. Portanto, eu acho que neste momento temos que ganhar tempo. Temos que evitar... Bom, vamos então continuar a conversar, deve ser... O Ocidente deve sempre, pelo menos, tentar dizer a Putin
Putin de que há outras saídas, de que se pode fazer negociações, que é possível conseguir, afinal o que é que a Rússia quer e deve explicar. Portanto, essas conversas não são em vão, apesar de depois na prática não terem resultados concretos, não é? Porque Putin depois vai quebrar aquilo que se compromete a fazer. No entanto, temos ali uma base de negociação e que ajuda um pouco a ganhar tempo, porque Putin, na verdade, está muito preocupado em tentar justificar os seus atos de agressão e a tentar dizer que está a agir de acordo com a lei internacional. Obviamente que não está, não é? Mas há qualquer coisa nele que ainda está a tentar justificar-se, ainda está a dar sinais de que quer manter este diálogo, o que também é curioso, porque poderia simplesmente ter dito: vamos terminar e não estou disponível mais a falar. Eu creio também que Putin quer, perante a sua própria população e perante as estruturas do partido, do governo, manter esta face de homem forte que é escutado em todo o mundo ainda, e todos os líderes do mundo lhe querem telefonar, cá está, e isso é muito importante para o jogo que ele está a fazer na própria Rússia. Parece-me, no entanto, que quanto mais tempo a guerra demorar, quanto mais baixas russas houver, quanto mais problemas económicos de facto acontecerem, forem verificados na Rússia e quanto mais, quando a população russa começar a perceber que os supermercados ficam vazios, que muitos bens a que estavam habituados já não existem, obviamente essa população vai ficar descontente. Internamente há ainda russos muito corajosos que confrontam o próprio governo. Navalny, a partir da prisão, apela à insurgência, apela ao protesto. Portanto, poderá haver aqui uma quebra de consenso interno, ou pelo menos maioritário, não só o fator medo, mas o descontentamento. Essa é obviamente uma esperança. No entanto, temos que ter consciência de que a propaganda está muito bem montada e não é uma propaganda de 1 ano ou 2 anos. Se corre mal, a culpa é do outro. Exatamente, sim. E esta ideia de uma Rússia forte é uma história que está em todos os livros, que é contada ao longo de muito tempo e de facto, como a população não tem acesso fácil ou não tem acesso de todo uma comunicação social livre, obviamente é todos os dias informada a partir deste grande líder e de como as coisas correm bem e como a Rússia é grande e como vai voltar a ser novamente grande portanto é muito difícil que esta população dê este passo e comece a desconfiar de Putin. Isto também tem a ver com outros aspectos da própria sociedade e cultura russa, por exemplo, este forte nacionalismo, mas também o papel da própria Igreja ortodoxa, que está muito ligada ao governo. Portanto, temos aqui uma ligação total, não é? O governo apoia-se na Igreja e a Igreja é sustentada pelo governo. E ontem, por exemplo, houve um apelo por parte, enfim, de entidades ao mais alto nível da Igreja alemã, católicos, mas não só, também protestantes, um apelo à Igreja Ortodoxa na Rússia para, enfim, dar uma chance à paz, de tentar convencer Putin de que tinha que ter uma conduta diferente, tinha que acabar com o sofrimento humano na sua própria população, mas também à população da Ucrânia. E, portanto, a Igreja Ortodoxa é um pilar do sistema de Putin que de uma forma ideológica muito, muito forte
tem toda a sociedade na mão. E que pode, se modificar ligeiramente a sua posição, pode dar uma ajuda, pelo menos, para recalibrar a minha esperança é que, apesar da enorme dificuldade, que haja uma possibilidade. Ou seja, nós podemos estar perante um muro e dizer nunca vou conseguir passar este muro. Ou então podemos olhar para um muro e dizer: bora, vamos procurar aqui fissuras. Onde é que há? Onde é que a gente pode penetrar? Como é que a gente pode sair? E o espírito de criatividade, que também faz parte da natureza humana, faz isso. E eu estou a dizer, pode parecer uma parábola aqui muito, muito estranha, mas repare, o movimento Solidarność na Polónia acontece exatamente assim, a partir de uma senhora que durante uma greve é condenada, enfim, chega aos seus limites. A partir daí, todo um sindicato começa. Criou-se uma bola de neve. Cria-se uma bola de neve que depois se estende a toda a população. E aqui também o papel importante da Igreja Católica na Polónia, na altura, João Paulo II, o Papa da Polónia. Exatamente, não é? E ele levou, numa das visitas depois que fez à Polónia, levou uma mensagem muito importante, mas muito simples. E é essa mensagem que quebra o mais poderoso senhor da guerra, que é esta: não tenhais medo. É uma frase do Novo Testamento, uma frase crucial, mas que define o ser humano, não é? Não tenhais medo. E a sociedade civil, aquelas pessoas que na Rússia estão a protestar e arriscar serem presas, serem torturadas, terem muitas outras, enfim, consequências depois acontecer na sua vida e na vida das suas famílias, que essa parte é terrível, de facto. Essa população que está na Ucrânia e que está a resistir, estes homens que combatem e sabem que há uma desproporção total dos meios. E quer dizer, o que é que os faz ficar lá? Duas coisas. Não é o medo, eles não estão lá por medo. Eles estão lá porque precisamente não têm medo. Claro que, obviamente, têm imensos receios e medo, mas quer dizer, sobrepõe-se esta coragem e sobrepõe-se a esperança. Nós temos sempre uma política baseada em medo e uma política baseada em esperança. Pois, cá está, Putin tem uma política baseada no medo e do lado de Zelensky está uma política de esperança. A esperança vai vencer? Nunca sabemos, mas também não sabemos se o medo vai vencer. E, portanto, temos aqui estas perspectivas e nós lembramos talvez muito bem daquele momento no dia 9 de novembro de 1989, em Berlim, em que depois de semanas, depois de meses, em que a sociedade civil, a população de cidades como Berlim, de cidades como Leipzig, de cidades como Dresden, iam para a rua e manifestavam-se contra o governo e de repente... O muro caiu. Mas o muro caiu por um mal-entendido. O muro não caiu porque os cidadãos saltaram o muro ou porque houve uma rajada das armas de um lado ou do outro. Não. Quer dizer, as pessoas passam pela porta de Brandemburgo por um mal-entendido, numa conferência de imprensa, quer dizer, um pormenor da história, mas que faz a história. E, portanto, nós temos que manter esta perspectiva de que há muitas batalhas importantíssimas que são decididas por um fator imprevisto. Obviamente que há, como eu disse há pouco, há semanas, há meses, há muito tempo que a população não queria este governo na antiga República Democrática da Alemanha. E há um clique e o muro vem abaixo. Mas houve ali, obviamente, houve uma enorme pressão, houve obviamente uma Solidarność que tinha acontecido já na Polónia, que é fundamental também para a
insurreição da população na RDA. Obviamente que houve o apoio imediato da União Europeia, houve o apoio da República Federal da Alemanha, mas primeiro houve o apoio houve um clique dos Estados Unidos. Mas houve um clique, houve esta população corajosa que de repente decidiu eu não vou ter medo, não é? Agora, obviamente que culturalmente e politicamente, ideologicamente, no âmbito da história da nação russa, isto é muito mais difícil de acontecer. Obviamente que o sistema à prova de bala montado por Putin é muito potente, mas não há nenhum muro que seja realmente intransponível. A esperança para conseguir derrubar o muro, para derrubar os muros e voltar a falar. Nem que seja começar a falar de um lado do muro para o outro lado do muro, para depois poder falar em cima do muro e decidir, enfim, mudar o rumo da história. Apaziguar, voltar à paz dos povos. Até para a semana.